Olá, queridos amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos. Um livro escrito por Wanderley Pereira, nosso manual diário para a gente poder entender como tudo isso funciona, não é mesmo? E hoje temos duas perguntas muito boas. A primeira é a seguinte: pode o doutrinador ser alguém, por exemplo, analfabeto? E a segunda pergunta é: e quanto aos espíritos que se apresentam falando línguas diferentes, de que o doutrinador não tenha qualquer conhecimento, como então encarar o comunicante? Bom, vamos à primeira pergunta e recapitulando, ela é a seguinte: pode o doutrinador ser alguém, por exemplo, analfabeto? E aí a resposta é a seguinte: poder pode, porque a ninguém é proibido orientar, aconselhar, esclarecer alguém que está no erro e ajudá-lo a encontrar o caminho do bem. Quantas mães, quantos pais iletrados não aconselham filhos tidos como sábios do mundo, mas que enfrentam grandes conflitos interiores e dificuldades morais de toda sorte? No livro Jesus no Lar, o espírito de Neio Lúcio nos diz, através da psicografia exemplar de Chico Xavier, que a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que chegaram ao trono divino. E aí abre aspas: mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. E aí fecha aspas. Ele diz, continuando: contudo, nos esclarece André Luiz, aí abre aspas: a cultura intelectual pode não ser condição física de nossa felicidade, no entanto, é imperativo que é imperativo de engrandecimento de nossa alma, e fecha aspas. E enfatiza, abrindo aspas novamente: quem não sabe ler, não sabe ver como deve, fecha aspas. E aí ele continua dizendo o seguinte: quer dizer, o doutrinador ideal é aquele que reúne bondade e conhecimento, e abre aspas novamente dizendo o seguinte: de resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral, fecha aspas. Orienta-nos o livro dos médiuns no final do item 5, questão 254. Fantástico, né? Então, vamos para a segunda pergunta. E quanto aos espíritos que se apresentam falando línguas diferentes, de que o doutrinador não tenha qualquer conhecimento, como então encarar o comunicante? E aí a resposta é a seguinte: uma comunicação assinada conjuntamente pelos espíritos Erasto e Timóteo em O Livro dos Médiuns, tem-se a seguinte explicação sobre a linguagem dos espíritos. E aí, abre aspas: com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, fecha aspas. E aí continua: mas também nós sabemos que logo que desencarnam, os espíritos não se libertam da linguagem articulada, como também dos gestos, expressões tais como cultivavam na terra. Os hábitos e costumes dos grupos determinam a sua reunião em famílias e núcleos no mundo espiritual, onde civilizações inteiras continuam na marcha evolutiva. Por isso, a preferência dos espíritos errantes, ainda apegados à crosta terrestre, por aglomerações afins em cultura, língua e nacionalidade. Assim como acontece aqui no mundo material, nessas condições, a comunicação se torna mais fácil. Com o tempo, à medida que passam as faixas vibratórias menos densas, a telepatia vai sendo empregada com mais constância, até atingir um estágio mais elevado de comunicação, ou seja, o nível das ideias, uma vez que a linguagem real do espírito é a do pensamento. Por isso, enquanto não estiverem ainda libertos desses condicionamentos, os espíritos podem se manifestar nas sessões mediúnicas falando a língua que levaram do país ou da região da Terra onde estiveram suas experiências. Se eles conseguem se comunicar em suas línguas, é que há na reunião médiuns poliglotas, que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas. Muitos raros, aliás.
Cabe ao doutrinador, se também não conhece a língua em que o espírito se comunica, limitar-se a ouvir e acompanhar a mensagem para avaliações posteriores. Se conhece, sabe que ela está sendo transmitida corretamente, deve registrar o comunicado e dispensar a presença da entidade, sugerindo-lhe que o pensamento é a linguagem comum a todos e que ela procure, numa próxima oportunidade, comunicar-se na forma acessível da nossa linguagem, para possibilitar o diálogo franco. Se o médium faz apenas aquele arranjo gutural, se pronuncia termos ininteligíveis, frases entrecortadas, sem nexo, pensamentos truncados, é aconselhável mais cautela ainda. De qualquer forma, tenta-se de boa vontade esclarecer as coisas, mas na insistência da mensagem indecifrável, o melhor que se faz é despachar o espírito e passar a examinar o fenômeno com mais atenção, como também o médium. Se for realmente um espírito que tenha de fato necessidade de comunicar-se, ele vai encontrar os meios mais eficazes e menos complicados. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.